Marcos, capítulo número 5, irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, versículos 15 até o versículo número 20. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eu vou repetir. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, junto comigo a igreja, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, nós estamos aqui na absoluta dependência do Senhor, clamando a Tua graça para continuarmos a receber a Tua graça, a Tua bênção, como já temos recebido aqui nesta noite, com que já oramos, com que já lemos da Tua palavra, com que já louvamos o Teu nome. Agora que a Tua palavra foi lida e está aberta, Senhor, que o Teu Espírito possa aplicá-la à realidade de cada um de nós, conforme os Teus planos e propósitos para cada um de nós. Senhor, age, Senhor, porque se não houver a ação do Teu Espírito Santo, tudo aqui não vai passar de um discurso religioso, e nós não queremos um discurso religioso, nós queremos essa palavra viva, eficaz, Pai, operando na nossa vida, falando no nosso coração, acalentando a nossa alma, aquietando a nossa alma e revelando-nos como Tu és, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Eu lanço, Senhor, todas as minhas fraquezas e fragilidades aos Teus pés, Jesus, e dependo da Tua graça e conto com o poder do Espírito Santo a me sustentar e guiar, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, nesses versículos do 15 ao 20, no capítulo 5 de Marcos, ele está dentro de um contexto maior, que começa, na verdade, no capítulo 4, a partir do versículo 31, quando ali mostra Jesus atravessando ali o chamado Mar da Galileia, mas é um lago, mas é assim que se chama, e se depara então, junto com os discípulos, com uma tempestade, e com seu poder, sua autoridade, Jesus então repreende aquela tempestade. O texto segue, ele encontra-se aqui com essa realidade que nós vamos meditar nela nesta noite, que fala deste homem que foi transformado, recuperado pelo poder do Senhor Jesus. O texto avança para o capítulo 5, a partir do 24, que foi a pregação do pastor Fábio semana passada, e Jesus se depara com aquela mulher enferma, 12 anos, que gastou tudo que tinha e sempre piorando, mas quando ela tem um encontro com Jesus, aquela enfermidade é sarada, aquela mulher fica curada. O texto avança, e um pai aflito, desesperado, perdendo uma filha de 12 anos, vai também buscar socorro no Senhor Jesus. Jesus vai à casa daquele homem, chamado Jairo, e lá Jesus ressuscita aquela filha de 12 anos e a devolve para o seu pai e para a sua mãe. Então, nesse contexto maior de Marcos 4, a partir do versículo 31 até Marcos 5, do versículo 43, o que este escritor, este evangelista Marcos quer mostrar? Ele quer mostrar isso aí: todo poder pertence a Jesus.
E Jesus tem poder sobre a fúria da natureza. E Jesus tem poder sobre os demônios, ainda que sejam milhares, como era o caso desse homem. E Jesus tem poder sobre qualquer enfermidade, por mais cruel e dura e longa que ela seja. E Jesus tem poder sobre a morte. E Jesus, aqui nesse texto do capítulo 5, do 1 ao 20, ele está mostrando o seu poder de recuperar uma vida, de restaurar uma vida, de resgatar uma pessoa desgraçada, desprezada, degradada, totalmente na ruína, desprezada pelos amigos, desprezada pela sociedade. E agora, este homem, eu estou contando o texto, mas não li o texto. Este homem, ele é companheiro de defuntos. Ele vive em cavernas onde eram depositados corpos. E ali, o corpo em decomposição, ossos. O texto bíblico diz que esse homem, ele era violento, esse homem era amarrado com correntes para que se pudesse deter a sua fúria. Esse homem se cortava com um pedaço de ossos, talvez praticando já aquilo que a gente chama de mutilação, que é muito comum hoje entre adolescentes, na escola, talvez querendo esconder uma dor que ele tinha dentro, por causa da aflição, por causa do desprezo, por causa daquela vida. Então talvez ele se cortasse para amenizar aquela dor que era dentro. Quem era esse homem? Ele era conhecido como endemoniado de Gadara, ou de Gessara, e vivia ali, no cemitério. Mas Jesus, aquele para o qual não há nenhuma vida irrecuperável, aquele para o qual não há nenhuma causa perdida, ele, depois de deixar aquele barco, como diz aqui, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. E Jesus segue justamente para aquele caminho onde estava aquele homem. Não era um homem rico, não era um homem famoso, não era um homem influenciador, era um pária da sociedade, um aborto vivo, uma pessoa que era totalmente desprezada, e é na direção deste homem que Jesus vai, conforme diz aqui, versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Era essa a característica daquele homem. O que caracterizava aquele homem é que ele era possesso. E o que o diabo faz na vida da pessoa? Ele faz a pessoa viver na imundícia, ele faz a pessoa ser hiper, super violenta, ele faz a pessoa viver na impureza. Era isso que aqueles demônios faziam na vida daquele homem, escravizando aquele homem, botando ele ali, junto com corpos em decomposição, junto com ossos de pessoas que já tinham morrido, naquela situação de cemitério. E Jesus vai lá, o qual, versículo 3, vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Por quê? Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas. Tamanha a força, a violência que aquele homem tinha, não porque ele fosse forte ou violento, mas por causa dos demônios que estavam com ele. Alguém aqui já teve alguma experiência de lidar com uma pessoa endemoniada e ela estava muito violenta e muito forte? Levante a sua mão. 1, 2, 3, amém. Eu já vi uma cena, aqueles bancos de igreja, eles geralmente são bancos grandes e pesados, bancos de igreja. Pois eu já vi um endemoniado, ele arrastar 16 bancos daquele que parecia que ele estava arrastando, sei lá, um papelão. 8 bancos de um lado, 8 bancos do outro, e ele meteu o braço assim, a força descomunal de um demônio. É o que acontecia nesse homem aqui. Ele era tão violento que as pessoas tentavam prender ele com corrente, mas ele, na força do diabo, ele
ele quebrava aquilo ali. E diz que, Mateus 8:28, se puder botar aí, diz que ninguém podia passar por aquele caminho de acordo com a violência daquele homem, por causa daquele homem violento. Ninguém poderia andar por ali, mas o texto diz que Jesus, ele foi por aquele caminho, porque Jesus tem acesso a qualquer caminho. Jesus tem acesso e poder para entrar em qualquer situação. É por isso que nessa noite nós estamos falando sobre Jesus tem todo o poder. E naquele caminho, olha lá, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas é neste caminho que ninguém podia passar, que Jesus vai por aquele caminho, na direção daquele homem, porque ainda que fosse inacessível para qualquer pessoa, mas ele era acessível para Jesus. E assim, irmão, aquele coração de um filho, aquele coração de um pai, que você, mãe, já não consegue mais acessar o coração do seu filho, você não consegue mais acessar o coração do seu cônjuge, aquela situação, aquela enfermidade que talvez para a medicina já chegou no limite, mas para Jesus tem solução, porque Jesus tem todo o poder. Jesus pode alcançar o coração inacessível do filho, do cônjuge, do pai truculento, porque todo o poder pertence a Ele. Aquele casamento aguado, aquele casamento sem graça, aquele casamento que está a passos de findar, Jesus pode, com o seu poder, transformar esse casamento. Aquela depressão que mata, que machuca, que o psicólogo não resolve, que o psiquiatra não resolve, que o atendimento pastoral não resolve, Jesus tem poder para resolver. E é com esse poder que o Senhor liberta aquele homem. E liberta de quê? Liberta aquele homem de milhares e milhares de demônios. Versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora veja a ação do poder do Senhor Jesus agindo com libertação na vida daquele homem, a partir do versículo número 8, porque diz: porque Jesus lhe dissera, olha o poder de Jesus: espírito imundo, sai desse homem. Olha, quando você for expulsar um demônio em nome de Jesus, não chegue lá pedindo por favor, ou por gentileza, com autoridade, amém, irmão? Amém. E qualquer crente pode fazer isso, diga amém, levanta a mão. Amém. É qualquer crente miserável, isso não é só para pastor e para presbítero, não. O demônio caiu lá na sua casa, na sua vizinhança, não invente de ligar para nós, não. É você que tem que ir lá, diga amém agora. Você tem que ir lá e tem que botar a mão na cabeça e tem que dizer: sai! Em nome de Jesus. Se você chegar lá e ficar conversando com ele, fazendo carinho, sai por favor, ele vai dar um pulo na sua garganta. Tem que ser na autoridade. E Jesus disse: sai, sai. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Foi respondido então: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, sempre que se fala nesse texto, se lembra da legião de soldados romanos, que compreendia um número de 6.000 soldados, e onde chegava, impunha terror. Então, se faz uma ligação de que, quando ele fala legião, é porque era entre 2.000 a 6.000 demônios ocupavam o corpo daquele homem, que o fazia furioso, violento, viver na imundícia, colérico,
aqueles demônios em cima daquele homem, e Jesus dá uma ordem, e aqueles demônios saem, como nós vamos ver aqui a seguir, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. É interessante, porque Jesus atende o pedido dos demônios. Os demônios fazem um pedido: Senhor, não, Senhor é eu que estou falando, né? Mas aqui não fala Senhor não. Manda-nos para os porcos, e Jesus o permitiu. Jesus disse: vai. Por quê? Para que todos que estavam ali pudessem ver o demônio saindo e entrando naqueles porcos, se aqueles porcos se precipitassem. Porque ninguém vê demônio, se sente. É a ação dele, possessão, perturbação, violência, você não vê. Olha o demônio aqui. Então, Jesus tem uma ação para que aquelas pessoas percebessem que aquele homem estava debaixo daquele poder. E aqueles demônios saem do homem, entram nos porcos, e se mete despenhadeiro abaixo, morrendo aqueles porcos todos, conforme diz assim, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Agora nós vamos chegar na parte que nós iniciamos, porque esse texto termina com uma história feliz, mas ele começa com uma história de um homem desgraçado, desprezado, degradado, abandonado, em ruína, em fúria. O Senhor Jesus sai de um mar em fúria, que é aquela tempestade que se levantou, e se depara com um homem em fúria. Jesus deixa um mar revolto e se encontra com um homem revoltado. Ambos, tanto o mar quanto aquele homem, humanamente falando, indomáveis, mas Jesus mostrando que todo poder pertence a Ele, tanto faz cessar a tempestade, como também Ele liberta aquele homem de milhares de demônios. E agora, o que nós vamos ver aqui é este final feliz, porque onde o poder do Senhor Jesus chega, onde o poder do Evangelho chega, vidas são transformadas, situações são mudadas, histórias são reconstruídas, pessoas têm recomeços na vida. Por isso nós precisamos ser aqueles que clamam pelo poder do Senhor Jesus, que confiam no poder do Senhor Jesus, que não vê um ponto final na vida de um filho perturbado, de uma filha perdida, de um marido endurecido, porque sempre há esperança para qualquer situação, quando tais situações são colocadas diante do poder do Senhor Jesus. Às vezes, nós nos acostumamos com a situação e falamos, não, é assim mesmo, não é a idade, não é o coração, não é porque não há justiça no Brasil, por isso que essa minha causa não vai para frente. Às vezes, é o diabo que está lá segurando o negócio. Às vezes é o diabo que bota uma amizade ruim para levar seu filho para o mau caminho, para levar seu marido para o mau caminho, para atrasar uma causa na justiça que você tem e que é legítima sua, mas o negócio fica lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos. E você às vezes não tem o discernimento de pensar, meu Deus, se tiver um mal, um demônio querendo perturbar minha casa, minha família, minha saúde, minha situação, vem com o teu poder em nome de Jesus, porque Jesus, Ele tem poder para libertar, para curar e para mudar qualquer quadro. Às vezes a pessoa se acostuma, ela é crente. É assim mesmo, todo mundo passa por isso. Às vezes é um mal. E a gente precisa ter discernimento. Nem tudo é o diabo. Caiu uma folha, foi Satanás. Caiu o fósforo, está amarrado. Não. Mas também a gente precisa ter discernimento. E orar. E dizer, Senhor, vem com o teu poder na cabeça desse menino. O menino é teu filho. Vem com o teu poder no coração dessa menina, Senhor. Ir lá na cama dessa bendita, quando ela não estiver em casa, botar a mão, orar e dizer, Deus, bota fogo nessa cama aqui, e quando ela deitar aqui, os capetas saem tudinho, Senhor. É isso mesmo.
É orar na cabeça da miserável. Quando ela estiver dormindo, vai lá e bota a cabeça. Senhor, tira esse espírito de prostituição dessa minha filha, de bar em bar, de bebida em bebida, de braço em braço. Esse meu filho, Senhor, só dá dor de cabeça, liberta ele, Deus. Porque às vezes a pessoa se acostuma e Satanás vai tirando vantagem. Talvez as pessoas já tivessem se acostumado com a situação daquele homem. Joga ele fora, despreza ele, bota ele lá no cemitério. Talvez a família já cansada de tanto BO, de tantas ocorrências. Olha, teu filho brigou, quebrou, bateu, matou. A vergonha daquela família. Toda hora o camburão chegando, toda hora a polícia chegando, levar o endemoniado. E a vizinhança olhando, olha o filho daquela mulher, não ande com ele, olha, não vá para lá, para aquela casa. E às vezes isso acontece, irmãos. O filho viciado em jogo, o filho viciado em prostituição, o filho viciado em pornografia. Aquela dureza, aquele ateísmo, aquela frieza. Não quer vir para a igreja. É oração. É entender que Jesus de Nazaré é o mesmo que libertou aquele homem e ele tem poder para fazer hoje. Tocar no coração do juiz, para ele olhar a tua causa, que às vezes só vai para a última, só vai para a última, só vai para a última. E você tem todo o direito, o negócio está lá, passando. Um plano de saúde, 6 meses, o miserável não libera. A pessoa paga a vida toda e quando precisa, não liberou. Senhor, queima esse capeta da não liberação aí, Deus. O capeta usa ministros com cabelo e sem cabelo. O capeta usa líderes políticos. O capeta usa o judiciário. O capeta age. E a gente, às vezes, fica contemporizando. Nós somos uma igreja reformada, e a igreja reformada tem esse problema, né? Não é só perfeição, tem esse problema. Às vezes ela tem medo dos extremos. Aí não fala nada. Tem que ter equilíbrio. Nem tudo é o diabo, mas o diabo age. Mas como o pastor já disse aqui, ele tem poder, mas todo o poder pertence a Jesus. E aí a gente tem que crer, perseverar, e pedir, e bater. Veja como começa essa história e como ela termina. Porque no meio da história tem a intervenção do poder do Senhor Jesus. Veja o versículo 15, e se quiser chorar, chore. Olha o versículo 15, como diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O pessoal reclamou porque o demônio saiu dele e foi para os porcos. Porque a semelhança de muitos da sociedade de hoje valorizam mais os pets e os bichos do que a gente. E aqueles porcos eram instrumento de renda para eles. E eles ficaram achando ruim. Olha aí o nosso porquinho para onde foi. Não valorizaram assim. Esse homem estava acabado, desgraçado, desprezado. Agora ele está livre. Não, eles ficaram tristes porque os porquinhos deles sucumbiram. É como muitos hoje. Aqui não, porque aqui ninguém dá valor a pet, mas aí fora. Gente dá mais valor a pet do que o ser humano. Olha a pirâmide, olha o valor. Gasta dinheiro com pet, injeção, cirurgia com pet, mas não ajuda um ser humano. Não ajuda um ser humano. Bota o pet para dormir na cama, senta na mesa, beija na boca do pet. Ainda diz assim, mas é limpinho. Mesmo o limpinho, pergunte a um veterinário, e aqui tem alguns, quantos vermes ou germes ele tem. Mesmo o mais limpinho. E beija na boca do cão, e depois beija na boca da mulher e do marido, e sai. Então, esse povo aqui valorizava mais os porcos do que o ser humano. Saíram bravos. Mas o versículo 15 diz, indo ter com Jesus, o pessoal que veio reclamar, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram espantados, porque contra fatos não há argumento. Eles conheciam antes daquele homem,
o homem endemoniado, o homem violento, o homem no cemitério, o homem que quebrava as correntes. Mas agora eles estão ali olhando para aquele homem e estão vendo aquele homem que andava nu ou com trapos, vestido, e o texto é categórico, ele estava vestido, ele estava limpo, não estava mais fedorento, ele estava ali penteadozinho, todo organizado, e eles olharam e ficaram espantados. Quem fez isso? Continua o texto e diz aqui: os que haviam presenciado tais fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Sai daqui, Jesus! Vai-te embora da nossa terra, porque o Senhor veio aqui trazer prejuízo para nós. O Senhor, por causa desse homenzinho aí, lançou a nossa fonte de renda, penhasco abaixo. Sai daqui, Jesus! Vai-te embora, Jesus! Dentre outras coisas, esse texto está mostrando, irmãos, o poder do Senhor Jesus. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Dentre outras coisas, esse texto está mostrando o que é a humanidade sem Cristo. Ela está assim, à mercê de Satanás. Dentre outras coisas, esse texto está mostrando como a sociedade rejeita Jesus. Esse mundo nos hostiliza por conta da nossa fé em Cristo Jesus. Não é porque matamos, roubamos ou enganamos ou fazemos isso ou aquilo de errado. Basta você dizer na faculdade, no seu local de trabalho, no seu ambiente de convivência, que você é servo, é serva de Jesus, a pessoa já entrouxa o rosto. Porque o nosso Jesus é odiado por esse mundo e rejeitado por esse mundo. Mas, dentre outras coisas, esse texto está mostrando que não existe vida irrecuperável para Jesus. Que não existe causa perdida para Jesus. Que por mais difícil que seja qualquer situação, o poder de Jesus pode reverter o quadro. Agora, versículo 18, ao entrar Jesus no barco, eles disseram: vai-te embora. Jesus obedeceu: vou-me embora. Vou-me embora desse canto, vou-me embora desse lugar. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, a minha vida estava perdida, eu perdido, pecador, longe de quê? Isso. Aí ele diz: o Senhor me limpou, o Senhor me lavou, o Senhor me libertou, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, deixa eu ir no barquinho com o Senhor. É interessante que Jesus disse sim para os demônios, quando os demônios pediram para entrar no porco, mas Jesus vai dizer não para ele. 19. Jesus, porém, o quê? Não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Porque o primeiro lugar onde nós devemos testemunhar da nossa fé e do nosso Cristo é dentro da nossa casa. Não adianta você querer ganhar o mundo para Jesus se você não é uma bênção a partir da sua casa. Agora pense comigo, vamos aqui conjecturar, vamos aqui usar esse poder da imaginação. E aquele menino, aquele homem, eu não sei, que começa a história no cemitério, nu, se ferindo com ossos, com pedra, violento, fazendo mal, desprezado, desgraçado, degradado, furioso. Depois de ter encontro com Jesus, Jesus disse: volta para casa e vai lá dizer o que eu fiz por você. Agora imagine aquele rapaz voltando para casa, penteado, cheiroso, limpo, roupa nova, organizado, batendo na porta da casa. E é bem possível que a família lá dentro possa ter pensado: homem, não abra não, deve ser mais alguém reclamando de fulano. Não abra não, deve ser mais uma queixa dele. Não abra não, é mais um escândalo, é mais uma vergonha. Porque era costume daquela família ter notícia daquele filho endemoniado, ou daquele pai, eu não sei. E ele insiste. E depois de alguma insistência, eu estou conjecturando,
alguém se levanta e diz: eu preciso ir, eu preciso atender, eu preciso ver quem é. E quando chega lá, uma grata surpresa, aquele filho da vergonha, ou aquele pai da vergonha, aquele cônjuge da vergonha, agora ele está ali, organizado, vestido, nu, ou nu não, limpo, cheiroso. E ele então passa a dizer para aquela casa, para aquela família, o que Jesus tinha dito no versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram de um desgraçado morando no cemitério, transformado em um homem agora missionário da palavra de Deus. O Senhor o libertou, o Senhor o arrancou das garras de Satanás, e o Senhor colocou nas mãos dele a mais gloriosa missão de todas. Você agora vai pregar a minha palavra, e você vai sair por aí e vai dizer o que eu fiz na sua vida e como eu tive misericórdia da sua vida. E foi isso que aquele homem passou a fazer em 10 cidades. Eu vou dizer aqui o nome das cidades que ele foi pregar a palavra do Senhor. Perdi o papel das cidades, mas foram 10 cidades. Filadélfia, Hope, Gadara. É como se ele morasse em Garanhuns, tivesse a vida transformada e saísse agora para Caetés, Capoeira, Lajedo, Jupi, Jucati, dizendo: Jesus transformou a minha vida. E era mais do que uma mensagem apenas teórica, porque a vida dele era um monumento da graça de Deus. A vida dele atestava como o poder de Jesus transformou a vida dele. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que todo o poder pertence a Jesus. E porque todo o poder pertence a Ele, Ele pode mudar qualquer quadro, Ele pode mudar qualquer situação, Ele pode mudar qualquer dificuldade, adversidade. Ele pode ir no coração mais endurecido, no filho mais perdido, no marido, na esposa mais complicada, na situação mais complexa, e com o poder dele, Ele pode mudar qualquer quadro. Creia, volte a crer, persevere, insista, porque todo o poder pertence a Jesus, e para Ele não existe causa perdida, nem vida irrecuperável. O cântico sacro diz assim no refrão: Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. É um anacronismo, mas eu penso que esse hino cabe direitinho nos lábios daquele gadareno. Cristo me amou e me salvou. Foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. E Ele continua transformando hoje. Ele continua salvando hoje. Ele continua manifestando a sua graça hoje. Ele continua manifestando o seu poder hoje. Creia. Não existe caso perdido para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.